Bom dia, meninos. Bom dia. Sejam bem-vindos. Vão chegando aí. Daqui a pouco a gente começa. Só dá um tempo de uns 2 minutinhos para que os outros cheguem, né? E aí a gente começa. Mas sejam bem-vindos. Bom ter vocês novamente. Bom dia, Valci. E aí, tudo bem? Como está? Bem, e você? Tranquilo. Tranquilo, na paz, de boa. Que bom. E aí, só ficou em casa? Só em casa, né? É o Hoje. jeito. Dá nem para dar uma passeadinha, nem para casa de um parente, não dá para a gente sair. Mas foram boas férias, foram tranquilas. Ai, que bom. Muito bom. Mais um minutinho aí a gente começa, tá, gente? Só esperando chegar um pouco mais de pessoas e dar um tempinho, né? Que já sempre dá um tempinho de misericórdia, aí a gente começa. Ô, Winnie. A Winnie tá entrando aqui. Winnie, você me ouve? Winnie. Escuta, eu lembrei de você essa semana ou semana passada. Eu estava vendo o filme lá, Barraca do Beijo, e tem uma menina que é a tua cara. Ela é uma cópia sua. Sério? Cara, é muito parecida. Sério, eu olhei e falei, gente, é a Winnie, só pode. Aí eu lembrei muito de você. Ai, mano.
Bom, deu um minuto. Vamos que vamos. Primeiramente, bom dia a todos, né? Sejam todos bem-vindos. E começamos um novo semestre, tudo novo. E para você que está com o livro aí, como eu disse, para trazer o material, nós vamos iniciar o módulo 2 da língua inglesa. O meu é na página 2. E aí eu vou até mostrar ele aqui na cara de vocês. Deixa eu compartilhar a tela aqui, porque já aparece tudo aí. Bom, esse é o texto, esse é o que nós vamos trabalhar. I had been blind. Primeiramente, tem aqui uma interpretação de texto tranquila, de boa, e depois nós partimos para a gramática. Mas, interpretação primeiramente, e ela é bem mais tranquila hoje. Eu só quero pegar aqui, pronto. Aqui, I had been blind. Ok? Bom, se você está com o seu livro aí, pode acompanhar no texto, pode acompanhar por aqui. E aí eu vou ler um texto aqui primeiramente em inglês. E aí depois a gente vê o que é. Amandinha, fala aí, Amanda. Ops, foi mal, Amanda. Ô, Valci, Fala comigo. acho que esse módulo aí tá errado. Tô com o livro 3 aqui e as páginas parecem que estão diferentes. Livro 3? É verdade. Livro 3 ou livro 2? Livro 3. Livro 3. É verdade, não queria falar nada não. Ai, 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 ai. Vai dizer que mais gente. Relaxa, Val, você tá aquecendo ainda. Não, mas não pode estar errado, porque o meu vou acompanhando pelo progresso aqui, Jesus. Mas a gente já não tá no terceiro bimestre? Sim, meu bem, mas o meu é sequencial. Qual é a coisa de vocês? É Spend Your Time. Deixa eu correr lá, deixa eu... mas, gente, para com isso. Mas pera aí que a gente já resolve esse negócio. Eu só vou tirar um pouquinho aqui do share, que eu já volto. Ah, rapaz, eu acho isso agora também aqui. E aí vai mudar tudo o planejamento, né? Brincadeira. Mas tudo bem. Acontece, Valci, é a vida. Minha filha, é porque eu estou aprendendo isso agora, eu estou novo nisso. Oh, Jesus. Aqui, segundo ano, livro de inglês. Vou passando um monte de página aqui, que eu já mostro. Aí eu mostro o livro digital. Aí pronto, eu já resolvo também esse problema. Bora, livrinho. Deixa ser enrolado, filho. Aqui, pronto. Então aí agora eu vou deixar esse livro aqui. Eu vou tirar isso aqui. Bom, deixa eu partilhar novamente. E vamos que vamos. E agora, vocês vão no meu livro digital direto. Pronto. E aí nós vamos pelo livro digital e aí... Ops! Spending your time, ok? Bom, eu tenho aqui o texto, Spend your time, e depois... Então, tudo bem aí, tá vendo todo mundo aí, né? Sim. Tá, beleza. E aí depois, nós vamos fazer aqui umas perguntas sobre o texto. Mas, para que nós façamos essas perguntas, eu vou ler o texto aqui e depois fazer umas perguntas para vocês sobre eles. Eu vou parando pelo meio e perguntando o que está acontecendo. Não é para traduzir o texto, é para entender a mensagem que ele está passando, tá beleza? Então fica aqui, começa assim. No time for watching the natural beauty, birds, mountains, tree and greenery. Instead, the trend of today's watching videos, movies.
TV series, listening to songs, reading comics, playing games, etc. The mind, mood, and the style of today's youth are absolutely different. The recent survey about teenagers, about how teens spend their free time, has brought up very interesting results. It is absolutely that there would be a huge difference between the choices of rural and urban children. Peraí, parou aqui. Começou falando sobre o quê? De quê? Que os jovens não têm tempo para ver as coisas, as belezas naturais e estão gastando seu tempo livre assistindo TV e fazendo outras coisas que não fazem bem, de certa forma. Muito bom, perfeito. Então, em vez de assistirem aos pássaros e ver o verde e tudo mais, eles preferem filme, TV, música, desenho animado, jogar. Essa é a nova mente juvenil. Essa é a nova mente dos jovens. E aí ele fez uma comparação entre dois grupos de jovens. Quais são os dois grupos? Rural e na cidade, alguma coisa assim? Rural e urbano, perfeito, isso mesmo. Jovens rurais e jovens urbanos. E aí ele vai dizer agora, além dessa grande, enorme diferença, ele vai dizer o porquê, né? E aí ele disse assim, ó, would be a huge difference between the choice of rural and urban children, but a clear difference is seen between the views of boys and girls in the urban sector. If the girls like spending most of their time watching movies, TV series, and listening to the song, the boys spend their time playing games or watching sports. E aí ele fez uma comparação entre garotos e garotas. Qual a grande diferença? Alguém? As meninas querem assistir filmes, essas coisas, e os meninos jogar jogos, essas coisas assim. Exatamente. As meninas querem passar o tempo delas assistindo filmes, TV, séries e músicas. Os garotos jogo, 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 esporte, esporte, esporte. É só isso que eles pensam. É só isso na cabeça dos garotos. Aí, continuando o texto. As usual, continuando aqui, né? As usual, girls also like gossiping and collecting pictures of their favorite stars, whereas other teens boys love driving. Mais uma diferença entre os dois? Os garotos adoram dirigir, adoram aventura, então eles amam dirigir. E as meninas mais românticas gostam de fotos dos seus artistas favoritos e gostam de falar, de conversar sobre atores, artistas, estrelas, celebridades. Então esse é o mundo das meninas, mundo dos meninos. Aí continuando. A the way aqui, ó. The way of spending time is different as well as, interesting. A very small percentage of teens like reading books or studying. During vacations, they like to go to adventurous camps or tours with friends. Today, our youth is full of fashion as well as passion. With changing times, our youth is changing and becoming modern. Pronto, parei de novo. Também disse que os jovens adoram coisas assim interessantes. Alguns das meninas gostam de celebridades, os garotos gostam de dirigir. O jeito que eles passam o tempo também é muito diferente. Alguns garotos gostam de estudar, poucos, disse que a pequena porcentagem, gosta de estudar e a grande maioria gosta de coisas aventureiras. Acampamento, ficar com os amigos, viajar com os amigos. Os jovens de hoje estão cheios, invadidos de moda e de paixões. E eles passam muito tempo nessa vida moderna. Os jovens de hoje estão cheios de modernidade. Ok?
E aí, continuando o texto, fica aqui, ó. As one of. As no one wants to become a frog in the well. Some saber-tons also pressure to be fashionable and modern to move with the generation, and spend time in various creative and imaginative works, which could be the whole year. They are curious and... Cadê? Perdi aqui. Aqui. They are curious and no one everything. Anyhow, curiosity makes the person explore new horizons. Some desire to lead Columbus to discover America and Vasco da Gama to see route to India. During our forefathers' times, there was no word like teen, and they spent their time in household works. But today things had changed and changing the law of nature. E aí termina o texto dizendo que, claro que há uma enorme diferença entre gerações, né? Uma diferença enorme. E hoje em dia, os jovens passam muito tempo com coisas usando a imaginação. Eles são muito imaginativos, eles procuram trabalhos que têm imaginação, hobbies que usam a imaginação, e têm desejos como descobrir a América, como Columbus fez, a rota para a Índia, como Vasco da Gama fez, e não gastam mais tempo como antigamente os pais faziam, que é fazendo serviços de casa, ajudando, fazendo coisas manuais. Hoje os jovens já não querem fazer mais nada manual. Tudo é tecnológico, é computador, é rápido, pensa, então não existe mais o manual. E aí, com esse texto falando sobre a juventude, eu tenho a pergunta. De acordo com o autor, por que não existe mais tempo, não existe mais vontade de observar a natureza? Por causa das tecnologias, né? Que eles estão mais mantidos. Exatamente. Estão presos. É porque também agora não tem mais tempo para isso, né? Então o jovem quer velocidade, é coisa. Então aqui, ó, ele está dizendo aqui, ó, que já não existe mais tempo para essas coisas. O jovem trocou isso pela moda, pelo rápido, pelo eletrônico. Então essa é a primeira parte. Você, no seu livro aí, marque, sublinhe, circule essa parte que é a resposta. Não existe mais tempo para as coisas naturais. Existe agora tempo para tecnologia. Beleza? Outra pergunta que está ali é, com base na pesquisa recente, qual a diferença entre os jovens rurais e os jovens urbanos? Né? E aí vamos voltar ali para o texto para dizer, para achar qual a diferença entre os jovens rurais e os jovens urbanos. E começa bem aqui, ó, nessa parte aqui, ó. Uma grande, enorme diferença entre jovens rurais e urbanos é que são vistas hoje entre meninos e meninas. Aí ele começa. Os meninos gastam tempo, as meninas, desculpa, gastam tempo com filme, televisão, música e tudo mais. Os garotos gastam tempo com esporte e jogos. E também, continua, as meninas gostam de conversar sobre celebridades e os garotos gostam de dirigir. Então, essa é a grande, enorme diferença entre jovens rurais e jovens urbanos. Beleza? Tirando ali e voltando novamente à pergunta 3. Agora é pessoal. Na sua opinião, por que tem menos jovens que gostam de leituras? Menos jovens que estudam durante as férias? Menos jovens que se dedicam aos estudos? Por quê? E aí pode ser em português e eu quero ouvir opiniões. Porque para eles, às vezes, é uma coisa que não é tão interessante igual ver jogo ou jogar. Aham, perfeito. Por exemplo, vocês aí nessa idade de vocês,
Se for ler um livro, o livro tem que ser muito interessante. Tem que chamar muita atenção. Porque é uma coisa estática, parada, você tem que sentar, é tranquilo, é relaxante. Não adianta você ficar nessa correria. E vocês querem a velocidade, a correria, o interessante, a imagem, a figura, o vídeo, tudo é muito rápido. Livro de economia, Valso. Nossa, imagina, né? Um livro de economia ou Eu gosto. um livro de filosofia. Pensa nisso. Aí é chato. Então, você imagina, você ter que ler, por exemplo, um capítulo todo sobre filosofia. Filosofia é mó bom, mano. Que isso? Ah, tá. Mas aí, Estela, é uma coisa que você tem que parar. Você para, você senta, relaxa. Não adianta você tentar. Para leitura, é uma coisa que você tem que parar. E vocês não conseguem parar. Claro, falando isso na grande maioria, né? Tem uns que param, uns que não. Mas o jovem, ele não quer ficar parado ali pensando. Não. Se ele ficar parado é porque ele está vendo um vídeo, está ouvindo uma música, está parado o corpo, mas a mente está agitada. Então, vocês vivem nesse mundo de agitado. Hoje, até, isso já é informação extra, né? Hoje em dia tem um problema chamado de pensamento acelerado. Vocês todos sofrem desse problema de pensamento acelerado. Oi? Valso, Oi. isso não causa a ansiedade, alguma coisa assim? Problemas Sim, psicológicos? sim. É um dos grandes problemas, uma das grandes bases dos problemas hoje. É a síndrome, é chamada de síndrome do pensamento acelerado. Porque, por exemplo, volta aqui, não é para passar, não. Vocês, no caso, não vocês aí, mas o jovem em si, imagina você parar, desenhar uma coisa aqui ali, ou fazer uma comida, pensa nisso. Fazer um bolo de cenoura. Rala a cenoura e não sei o que e tal. É demorado. Você já vai direto e pega a massa pronta e vai e bota no fogo, acabou. Isso em tudo. Você estudar alguma coisa. Imagina você ir no livro e fazer a pesquisa no livro de tudo aquilo. Cara, você vai na internet, joga no Google e acabou. É tudo ali, ó. Os vídeos, se você vê os vídeos hoje, é tudo de muita imagem, tudo muito rápido, que é exatamente para acelerar o seu pensamento, acelerar as suas conexões cerebrais, porque você não consegue viver sem isso. Isso acaba causando exatamente essa síndrome. E aí, quando você não tem isso, você tem ansiedade, você tem depressão, você fica querendo coisas aceleradas, e aí você tem problema de relaxamento, problema de ficar parado por muito tempo. Então, a tecnologia é boa, mas também causa problemas. Mas aí Na nossa sala tem um moleque chamado Zeferino, você conhece? Né? Para ficar parado só se amarrar. E ainda eu acho que ele tenta roer a corda que é para levantar. O bicho é acelerado também. Mas tá vendo? São essas coisas. Então, para isso, ele precisa de esporte, precisa de fazer alguma coisa para produzir cansaço. Se o cara não tiver cansado, ele não para. Ele está sempre fazendo alguma coisa. E aí é tanto físico quanto mental. Tudo está acelerado. Né? Bom, mas aí já tô digredindo. Voltando. Exercício 4, a pergunta 4. De acordo com o texto, o que os jovens gostam de fazer durante as férias? E aí tem 2 grupos ali, né? Durante as férias eu tenho 2 grupos específicos ali. Ok? E aí aqui, cadê aqui onde eu vi aqui que eu tinha até marcado no meu livro? Aqui, ó. Durante as férias, jovens gostam de aventura, acampamento, sair com os amigos, porque os jovens hoje estão cheios de, além de moda, estão na moda, eles também gostam de fazer coisas que agradam das suas paixões. Por isso que eles se tornam tão modernos. Os jovens hoje são modernos, cheios de paixões, não paixões a homem e mulher, é paixão pelo esporte, é paixão pelo aquele atleta, por aquela música, por isso. Então, nas férias, como não tem um problema de estudar, quer fazer aventura, quer sair, quer estar na balada, quer estar no shopping, no cinema, quer caçar, mas é aventura, velho. Quer aventura. Eu cacei, Valso, essas férias. Caçou problema, né?
Não, mas quem você foi caçar? Que será que não pode, né, velho? Não, mas eu fui mais meu tio, pô, no meio da mata. Ver se nós pegava paca, mas Ah, não, não paca eu encontrou, acho que só ainda pode. guaxinim. Não, mas acho que paca ainda pode. Tem um tempo certo aí, né? Mas olha, Pode ó. que é época dela. Então, exatamente o que eu ia falar agora. Tem a época certa. Mas depois o cara é preso pelo IBAMA e não sabe por quê, né? Não tem Né? problema não. Já Pensa! pode, Só, maior de só no idade, hein? chifre, né, Henrique? Ô, eu queria um chifre de viado, ó. Você não sabe quem tem, não? Pra deixar Ah, na meu parede de Deus. enfeite aqui. Tô ouvindo isso, Viado, não. você tá, né? É só você olhar pra cima, Henrique. Vixe! Ó, e Henrique ficou... Eu vou olhar o seu. Ó, viado. pegou pesado aí. Calma que eu vou bloquear os dois. Relaxa. Não. Ai, gordinho, eu te amo. Pô, Ama, tocou mas na xinga. ferida. Bom, vamos que lá. Número 5. O autor menciona que os jovens gostam de curiosidade, gostam de explorar novos horizontes. O autor menciona lá. E agora eu pergunto para você, porque essa é pessoal. Você concorda com o autor que os jovens gostam de explorar e fazer coisas novas e descobrir novos horizontes? Você concorda que o jovem é curioso? Essa é a pergunta. Ah, sim ou não? Eu concordo. Agora, continuando, complementando. O que chama a sua curiosidade? O que te deixa curioso? Minha cama, ela me deixa muito curioso. Nossa, isso é curiosidade, menino? Bom, isso me deixa com vontade. Agora, curiosidade não. Por exemplo, você vai para a internet, aí você fala assim, eu quero descobrir alguma coisa, eu quero... O que te chama a atenção? O que te deixa curioso? Deep Web. Deep Web. Pronto, tá vendo? Olha aí. Saber. Eu entrei esses dias, Val, você é mó da hora. Você é doido, você vai acabar com o seu Mó computador. perigoso isso, cara. Vai Larga de. acabar- Sai dessa vida. Daqui a pouco o seu telefone ou o seu computador tá cheio de vírus, cheio de spyware, cheio de Tá malware. não, tá não. Eu entrei de hein? boa aqui, Val. Sai fora, eu não gasto não. Eu sou curioso. Na Deep Web eu sou curioso, mas eu não tenho coragem de entrar. E é por Eu entrei um monte de conhecimento. coisa lá, Val, você é mó doidão. Daqui a pouco você vai comprar um esqueleto. Ô, tem até arma pra Vai vender, comprar Val, o você é mó chifre de estranho. viado. Aí pronto, tá vendo? Ó? Hein? Eu vou Sai comprar o João Pedro por inteiro logo. Olha. Bom, então vejam, isso foi o texto. Os jovens vocês naturalmente são curiosos. Querendo ou não, vocês são. Mas também vocês são superficiais. Esse é um problema. Porque, por exemplo, você tem curiosidade de uma música, você joga ela na internet e busca rapidinho, ali é automático. Você tem curiosidade de conhecer, de stalkear alguém, você vai lá e joga na internet e descobre, rapidão. Então, tudo está na mão, tudo está muito fácil. Isso também é um problema. Porque quando você precisa de fazer alguma pesquisa mais profunda, você fica com preguiça. Porque, por exemplo, eu posso querer conhecer, sei lá, uma celebridade. Eu quero conhecer a vida do Donald Trump. Bolsonaro. Não, do Donald Trump. Eu jogo na internet e eu fico satisfeito com aquilo que me dá. Os primeiros sites. Os primeiros 5 sites que me dá informação dele, eu fico satisfeito e pronto, para mim já tá bom. E eu sei que a vida do cara é muito mais que isso. Muito, muito mais. E às vezes eu não quero nem ler. Eu jogo na internet, pego os vídeos que falam daquilo, porque eu não preciso ficar lendo, e eu só vou ver o vídeo. Se o cara é contra ou se o cara é a favor, eu compro aquela ideia, para mim tá bom. Então, às vezes, eu não faço análise. O jovem, ele é muito disso, de ficar com as primeiras impressões, é superficial. Então tem que tomar cuidado, porque isso não é tão bom quanto possa parecer. Beleza? Bom, isso foi o texto. Tranquilo, na paz. Mas eu preciso explicar um pouquinho mais, que eu prometo que eu paro por hoje. Hoje não vai ter exercício, não. No livro de vocês, nós vamos ver os modal verbs. E modal verb é muito fácil, é tranquilo demais. E hoje, nós vamos aqui ver esses aqui, nós vamos fazer uma tradução deles. Você que tiver aí caneta ou coisa, ou vai traduzindo em algum lugar, que nós vamos precisar disso. E aí começa aqui com can ou can't. O can e o can't. Olha essas palavrinhas aqui, ó. Ele te dá habilidade para alguma coisa, permissão para fazer alguma coisa,
ou faz um pedido de alguma coisa. Se você precisa de uma palavra em português para can e can't, é pode ou sabe, não pode, não sabe. Por quê? Eu tenho habilidade, eu sei dirigir, I can drive. Ou eu tenho permissão, I can go to school. Eu posso ir para a escola. Então é o verbo saber e o verbo poder. E negativo, não sabe, não pode, beleza? Esse é o can. Logo abaixo tem o could, que se você vê é a mesma coisa. Habilidade, permissão e pedido. A única diferença é que está no passado. Eu podia, eu sabia. Ou eu não podia e não sabia. Essa é a diferença. Quando ele está no passado, ele se torna mais formal. Podia ou poderia. Você poderia me ajudar? Eu posso usar could you help me? Ou can. Você pode me ajudar? É só mais informal. Então, os dois indicam saber e poder. O can é presente, o could é passado. Podia, sabia. Beleza? Estão traduzindo aí, né? Vão traduzindo. O have to e o don't have to, ele indica uma obrigação. Você tem que. Você tem que estudar, você tem que fazer, você tem que ir. You have to study. You have to go. You have to play. Ok? Você tem que. Logo, o negativo, você não tem que. Ele tira essa obrigação de você. Você não tem que estudar. You don't have to study. Certo, então? Have to indica obrigação. You don't have to você não tem obrigação. Beleza? Tem que, não tem que. Traduzindo. Aqui, o may e o may not. Ele te dá permissão ou possibilidade. É o talvez, quem sabe, provavelmente. Beleza? Por exemplo, eu talvez vá viajar. I may go traveling. I may go to your house. I may study. Eu talvez faça isso. Quem sabe eu faça isso. Eu poderia fazer se eu quisesse ou não. Então, may é talvez, quem sabe, possivelmente, provavelmente. Se você olhar embaixo, o might é exatamente igual. É a cópia um do outro. A diferença é que o may é mais formal. Olha aqui na frente. Ó. E o might, ele é menos formal. Também é formal, mas ele pode usar como informal. A única diferença dos dois é isso. Então, a tradução é exatamente igual. Talvez, quem sabe, possivelmente, provavelmente, certo? A diferença é, você pode usar o might para falar com os amigos. I might visit you. Eu talvez te visite. Ou você pode falar o may, como, por exemplo, a diretora da escola. I may visit you. Eu talvez te visite. A diferença é que um é formal, o outro não é formal. Só isso. Beleza? Os dois indicam permissão e possibilidade. Must. Ele é quase igual o have to. Quase. A diferença é que o have to é obrigação, a ordem. O must, ele é uma obrigação assim é uma recomendação. Pensa nessa palavra. Esse é uma ordem, esse é uma recomendação. Como eu vou saber a diferença? O must, o professor te fala uma frase. Você deve estudar. O seu pai diz, você tem que estudar. Os dois estão te dando obrigação, mas só que um é uma ordem, o outro é um conselho muito forte, é uma recomendação. Porque eu posso dizer, você tem que estudar, você deve estudar, mas se você não quiser, eu não posso te obrigar. Agora, o seu pai pode. Então, aqui, ó, must indica obrigação. E também indica dedução. Eu posso olhar para uma pessoa vestida de branco e eu posso deduzir que ela é médica. Eu posso dizer, she must be a doctor. Eu estou fazendo uma dedução. Não apenas minha opinião, é porque eu estou vendo elementos. Eu posso olhar para o céu e ver uma nuvem escura, preta, e eu posso dizer, it must rain. Eu posso deduzir que vai chover, porque eu tenho elementos para fazer isso. Ok? Não é opinião, é dedução. Então, o must
traduzindo para o português, é deve. Deve, não deve. Ok? Must. Deve, não deve. Ought to. Ó, já vou pegar... Não, vou pegar só isso. Ought to é um conselho. Advice. É um conselho. E ought not to é o conselho negativo. Traduzindo, deveria. Você deveria estudar. Isso é um conselho que eu te dou. You ought to study. Ok? Ou, you ought not to go out now. Você não deveria sair nessa hora, nesse momento, está tarde. Então, advice. Mas já pega essa palavrinha aqui, ó. É um conselho formal. É um conselho de alguém sério, formal. Aí eu tenho aqui embaixo do ought to o shall. O shall é um pedido. Eu posso fazer um convite a você. Pensa num convite. Vamos sair hoje? Shall we go out today? Nós poderíamos sair hoje? Vamos. Então, o shall é um convite. Ou shall not também é o convite negativo. Ou você está não deixando a pessoa, não deixando ela sair, ou proibindo ela do pedido. Ok? E aí que eu disse, preste atenção nos dois aqui. Eu vou até fazer uma marquinha feia aqui, mas vou fazer a marquinha. O ought to, ele é a cara do should. Os dois são exatamente similares, porque os dois são conselhos. Deveria e deveria. A única diferença é que o should não é formal. Ele é informal. Então, para você falar com os amigos, ou aí eu pego assim um exemplo aí. Ô, Henrique, você não deveria jogar futebol. You shouldn't play soccer. Pronto. É um amigo falando. Should é um conselho, é o deveria. Exatamente igual o ought to também, que é deveria, só que eu uso esse formal e o should informal. E o shouldn't é o não deveria. Certo? Então aqui, ó, conselho. O will é um pedido. Exatamente igual ao shall. O will e o shall são similares, vão fazer pedido. Por exemplo, will you go out? Você vai sair? Pronto. Fazendo um pedido, eu vou usar o will. E o will também é futuro. E o would, que é para terminar, ele é... Pensa em português. Futuro do pretérito. Se você lembrar isso aqui em português, futuro do pretérito, ele transforma todo o verbo em iria. Pensa o verbo jogar. Jogar é play. Se eu colocar would, vai ser would play. Jogaria. Would travel. Viajaria. Would eat. Comeria. Would dance. Dançaria. Então, would transforma todo o verbo em ria. Riarias, ríamos. Então, ele é o futuro do pretérito. Ele não existe sozinho. Todos os outros existem sozinho. Por exemplo, você tem que, você talvez, deveria, poderia. Todos eles é uma palavra certa. Agora, o would não existe sozinho. Ele precisa de um verbo para dar ação. Por exemplo, eu correria. Would run. Sozinho, o would não faz sentido. Então, ele é pedido, mas só que pensa em português. Futuro do pretérito. Ele está sempre precisando de um outro verbo para dar ação. Beleza? E aí, essas duas... Não, só exercício 1. Nós vamos fazer apenas o exercício 1 hoje, e aí depois tem exercício sobre isso. Mas já pensem nessas palavras traduzidas, que nós vamos usá-las. Aqui o primeiro diz, escolha o modal correto. You have to drive slower at this road. Esse have to indica qual dessas três possibilidades? Obrigação. Pronto. O have to só indica uma obrigação. Acabou. I must learn new words in English. O que é? Também. Uma recomendação. Exatamente. Mas como aqui não tem recomendação, olha o que sobrou. Também uma obrigação. Porque não é uma habilidade que eu tenho, nem é possibilidade. Você tem que fazer e pronto. Traduzindo.
você tem que dirigir mais lentamente nessa estrada e você deve aprender palavras novas. Os dois indicam obrigação. Aqui seria mais claro, uma ordem e uma recomendação. Perfeito. May I talk to my teacher? O que é esse may? Hã? Permissão. Permissão. Exatamente, estou pedindo permissão para falar com o professor. Posso falar com o professor? May I talk to my teacher? Beleza? Outro. If someone is bullying, you should always tell an adult. Se alguém está fazendo bullying com você, você deveria sempre falar com um adulto que você confie. O que é o should? Conselho. Um conselho, um advice. E pronto, é um conselho. Should. E o último, she isn't at school. She might be sick. Ela não está na escola. Talvez ela esteja doente. She might be sick. O que indica o might? Possibilidade. Pronto, é uma possibilidade. She might be sick. Ok? Então, por hoje, é isto. Eu vou desfazer aqui. Beleza, meninos? Então, já pensem nisso. Para a prova que nós vamos ter lá para frente, vai ser verbos modais. E são muito fáceis, muito tranquilos. E depois tem mais o tag que nós vamos ver na aula que vem. Mas o que eu quero adiantar para vocês é, já vejam, já comecem a fazer, não deixem acumular. Vocês precisam traduzir para mim Austrália, que está lá na página 8, 9 e 10. É enorme. A Austrália é um exagero de texto, é enorme. Por isso que eu estou falando, já adiantem. Comecem já. Só para vocês terem uma ideia, quem não está com o livro aí, ó, são 2 lados completamente e mais um outro lado ainda. Então, a Austrália é enorme, muito, muito grande. Já comecem a traduzir, porque depois vocês vão ter que mandar esse documento para mim, mandar foto e tudo mais, beleza? E também o vestibular, que está logo na frente, começa na página 14 e ele é pouco, é da 14 a 16. Então, já comecem a fazer isso, porque agora vocês vão ver que é apenas uma prova e uma atividade lá de um monte de atividade que vale 10. Não tem mais 2 provas, vocês vão ser informados disso ainda, mas ó, o fofoqueiro já está falando. Mudou, então ó, não deixem nada para trás, porque agora as coisas valem mais ponto e aí vai ficar pior. Beleza? Então é isso. Pode fazer no Word e depois me mandar, tranquilo, na boa. Pode fazer no seu caderno e tirar foto para mim depois, mas não mandem nada agora. Eu não quero, só quero que vocês façam. Não mandem nada para mim ainda. E aí, só para eu saber aqui, quem é o adicione 999999999 no telefone? Não sei quem é, não, mas é o número do Marcos. Marcos qual? O meu Marcos? Não, Marcão. Ah, o É o Micos. número dele, mas alguém zoou Tô ele, eu colocando o acho. número aí, Val. Tá colocando não. o número. Mas então não é você, não? Eu Não, porque acho que é o João Pedro. não, porque depois eu tenho que fazer chamada, eu tenho que saber. Se eu não souber aqui, como é que eu Sou vou dar eu não, presença? doido. Mas quem Meu é? tá- É só para saber quem é para eu dar a chamada, que senão depois lá vai ficar com falta. Achando que é o Zeferino. Bom, Verdade. Eu também. Zeferino. Tem nada pra fazer esse menino que tá zoando tudo. Eu se também não- acho que é os referindo, porque o meu é iPhone de João Pedro. Então, esse eu vi. iPhone João Pedro, isso eu imaginei. Mas, bom, se não aparecer, vai ficar com falta. Gente, tchau, obrigado. Zeferino, a gente que é apaixonado pelo Marcão. Só pode. Adicionem aí para todo mundo. Não, mentira. Gente, tchau. Tenham um bom dia, tenham bons estudos. Tchau, boa sorte, beleza? Até mais. Falou! Falou! Tchau. Tchau, gente. Fui!